Olá, primatas! Tudo bem? Meu nome é Andrew Sanches e este é o canal Comportamento Primatológico. E agora, Thiago, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, sua pesquisa realmente, com os macacos pregos, e fica à vontade, bem livre para poder explanar o que você quiser sobre a sua pesquisa. Tá, talvez contar um pouco o que é a minha pesquisa. Então eu sou biólogo, mas eu fiz todo o meu mestrado e doutorado sobre o uso de ferramenta com macacos pregos, principalmente, apesar de ter alguns trabalhos com outras espécies também. A minha pesquisa principal é sobre o uso de ferramenta em macacos pregos selvagens, principalmente lá no Parque Serra da Capivara, que é no sul do Piauí. Então, lá tem uma população bem especial ali, que é a população que até agora é a única que faz um uso de ferramenta extensivo ali, tanto ferramenta de pedra como das varetas. Então, a gente sabe então que várias populações de macacos pregos no Cerrado e na Caatinga usam ferramentas de pedra para quebrar coco ou algum outro fruto encapsulado, sementes duras. E esse parece ser uma coisa bem espalhada na população, nas populações. Então, você vai em várias populações de macaco prego e cerrado e caatinga, você vai ver sítio de quebra e cocos quebrados. Mas, além disso, desse uso de ferramenta, a gente só vê na Serra da Capivara, até o momento, eles usando essas pedras para outras coisas, outras funções, como cavar. Então, os macacos pregos da Serra da Capivara usam algumas pedras para bater no solo e soltar o solo e ajudar na escavação de tubérculos, aranhas ou alguns tipos de raízes, que apesar de a gente ver os macacos, tem relato de macaco cavando em outras populações, nenhum deles tem relato deles usando pedra para isso, mesmo tendo pedra ao redor. Eles usam também as pedras para um grupo, as fêmeas usam em display sexual, para chamar a atenção do macho. No macaco prego, as fêmeas, quando estão no cio, elas têm um comportamento de display, de chamar a atenção do macho, até ele começar também a ter o display, o mesmo display sexual. E às vezes dura várias horas dela tentando chamar a atenção dele. E um grupo de macaco prego lá da Serra da Capivara que eu estudei, as fêmeas começaram a arremessar pedra nos machos para tentar chamar a atenção deles. E é uma coisa bem interessante, porque é um dos poucos usos de ferramentas que não está relacionado com o forrageamento. A maior parte de uso de ferramenta é relacionado com obter comida. Esse daí é um dos poucos que é de comunicação num contexto sexual. Que legal. E, além disso, a Serra da Capivara é o único grupo que a gente sabe que habitualmente usa vareta como sonda, né, para desintocar lagartos ou invertebrados e para pegar mel em buracos de árvore, mel de abelha ou de vespa. E eles fazem essas varetas, então é a única ferramenta que eles fazem mesmo. Então essa população faz tudo isso naquela população e a gente tem já relatos de outros locais com pesquisa a longo prazo, não tem nenhum relato de uso de vareta, e vareta qualquer um poderia usar, né? E nem de pedra, nem os grupos que usam pedras para quebrar uns cocos bem grandes, ali também no sul do Piauí, na Fazenda Boa Vista, eles não usam pedra para outras coisas, geralmente. Então eu fiz o meu doutorado nessa população justamente para descrever o uso de ferramenta em um grupo que não tinha sido estudado, comparar com o grupo que tinha sido estudado por um colega meu, Máximo Humano, e comparar com as outras populações, né? Então, principalmente para descrever esse uso de ferramenta e comparar possíveis diferenças culturais entre essas populações. Então, uma delas foi justamente esse arremesso de pedra, que até agora a gente viu só um grupo fazendo, as fêmeas de um grupo fazendo. E daí a gente comparou com a falta de ferramenta nas outras populações com a Serra da Capivara, vendo quais são os possíveis fatores que levam a isso. Tem alguns fatores que podem ser ecológicos, mas outros provavelmente são fatores de tradicionais mesmo. Alguma coisa surgiu lá, alguém inovou e inventou esse uso de ferramenta lá e isso foi passando de geração para geração. Que é a outra parte do trabalho que eu faço, também outros colegas do Laboratório de Etologia Cognitiva da USP, lá do Instituto de Psicologia da USP,
ver como é que é a transmissão social dessas informações, né? Como é que eles aprendem uns com os outros. Então, daí esse foi basicamente meu doutorado. A minha pesquisa que eu estou finalizando agora do pós-doc era para ver uma coisa interessante, que apesar do uso de vareta acontecendo em todos os grupos que a gente vê lá na Serra da Capivara, tem um detalhe, só os machos fazem. Nossa. O uso de pedra todo mundo faz, as machos e as fêmeas, mas as varetas só os machos que usam. O que não tem uma explicação assim de tamanho, de capacidade física, porque uma vareta é muito mais fácil de usar que uma pedra. Então, o que eu queria ver no meu pós-doc era quando que começa essa diferença, se começa desde dos filhotes jovens, ali se eles já têm uma diferença em manipular a vareta, que é inata ali, que é desde o nascimento, ou se tem algum fator social. As fêmeas não são permitidas olhar, ou elas não têm interesse em olhar o uso de vareta. Por que as fêmeas não usam vareta? É basicamente essa pergunta que elas deveriam usar. Em laboratório elas usam, se você faz experimentos em laboratório, já tem vários experimentos antigos que as fêmeas usam, não tem nada, elas não são incapazes de usar vareta. Elas, aparentemente, até agora o que eu cheguei com os dados ali é que elas não têm motivação para observar e usar essa vareta. Eu não sabia disso, é interessante. E tem outros animais, Tiago, que fazem uso de ferramentas, além de primatas? Tem vários, na verdade. O uso de ferramenta não é uma exclusividade de primata, na verdade tem vários animais que usam ferramentas. Então você tem desde aves que vão usar corvos da Nova Caledônia, que usam varetas para tirar larva de buracos ali de troncos. E eles fazem também, eles rasgam, fazem as varetinhas para tirar. Você tem alguns pica-paus que usam também vareta, tem abutre egípcio, pode usar pedra para quebrar ovo de avestruz, tem alguns relatos disso. Você tem outros mamíferos ali, o golfinho nariz de garrafa, que tem uma população que usa esponja para ajudar a forragear no fundo do oceano. Você tem as lontras, que usam pedras também. Essa também é um dos poucos outros animais que usa pedra. Eles usam pedra para quebrar a gastrópode, né? Bivalve, que eles, se você achar até legal de colocar o vídeo. Elas ficam de costas ali com os bivalves e uma pedra na barriga ali e usam a pedra para quebrar. Interessante. Além desses ainda você tem até polvo que usa ferramentas, né? Nossa, tipo... invertebrados usando ferramentas. Tem formiga que usa, às vezes... São usos mais estereotipados, claro. É uma coisa mais vinculada... que eles já sabem e usam essas coisas. Mas é uma ferramenta, pela definição ampla ali, é uma ferramenta. Formigas podem usar pedaços de terra para transportar água, isso seria uma ferramenta. Ou então os polvos, tem relatos de polvo usando metades de cocos assim para se esconder, então usam 2 metades de um coco para se esconder e ele transporta isso. Que incrível. Eu não imaginava que outros tipos de animais... a gente vê construções de diques, mas isso não tem a ver com ferramentas, né? São animais construtores. Depende de como você define ferramenta. Um dique poderia ser... utilizado como... Pode ser uma ferramenta também. Apesar que ele fica ali, não é por algumas definições, ele não vai entrar como ferramenta. Tipo ninho de pássaro também, às vezes você pode considerar. Com um tipo de... Mas geralmente não é considerado. Tiago... Mas se quiser, depois eu até deixo como uma referência aí. Tem um livro que chama Animal to Use, que tem basicamente uma coletânea sobre o uso de ferramenta em todos os animais. Então eu deixo para vocês aqui na descrição o livro e eu vou também tentar ilustrar durante essa conversa com vídeos que o Tiago gentilmente está disponibilizando para a gente usar no canal. E, Tiago, assim, para finalizar, para as pessoas que estão querendo entrar na área do comportamento animal, você poderia deixar algum recado ou
um estímulo para essas pessoas. Como que é trabalhar com animais aqui no Brasil, com comportamento animal? Então, aqui no Brasil você tem a vantagem de você estar com uma diversidade enorme aqui, então, de animais e de comportamentos que você pode estudar. Então, a gente tem essa vantagem. Atualmente, a gente tem essa desvantagem das verbas diminuindo, mas eu acho que a gente ainda é uma área super interessante, assim, se você gosta dessa área. Eu recomendo que você vá atrás, assim, você tem que insistir aqui no momento, né? Não é uma situação ideal para os pesquisadores no Brasil. Então, eu acho super recompensador trabalhar nessa área. Eu gosto de trabalhar em campo, ver os bichos se comportando. Você sempre está vendo coisas novas, diferentes, é sempre surpreendente. Às vezes é um pouco monótono, mas geralmente você tem momentos que são super interessantes, que valem a pena, né? Então, acho que a gente tem grupos muito bons de pesquisa, então tem bastante oportunidade para quem está interessado nessa área. Até vou fazer agora um jabá da nossa ONG aqui, que a gente tem, eu e uns colegas, outras colegas primatólogas, a gente tem uma ONG agora que chama Neoprego, que é a Neotropical Primates Research Group, que nós estamos começando agora justamente para dar o suporte para pesquisas de campo de longo prazo, que é uma coisa que às vezes falta aqui no Brasil. A gente não está iniciando, mas a gente está aí, tem os links aí do Twitter e a nossa página do Facebook. Aí depois se você puder deixar para mim, aí eu coloco na descrição do vídeo também, para as pessoas poderem acessar e conhecerem o projeto. Eu gostaria de agradecer por você ter aceitado a entrevista novamente, eu gostaria de agradecer e deixar para as pessoas esse recado, porque quando a gente fala de ferramenta, as pessoas pensam só em nós humanos, né? Nós humanos que usamos as ferramentas, e ver que outros animais e primatas, né, principalmente, usam ferramenta também. Então, muito obrigado por esclarecer isso para a gente, para o público que está assistindo. Acho que essa parte de considerar humanos como os únicos usuários de ferramenta era uma coisa bem comum no meio do século passado, né, na década de 50. Acho que a gente tem muita informação agora que humanos não são os únicos usuários de ferramenta, nem os únicos que fazem ferramenta, né? Agora a próxima barreira aí, que era os animais tendo tradições. Na verdade, acho que agora a gente tem algum pessoal de humanas que consideram que tradição, cultura é uma coisa que depende de linguagem, e a gente na área do comportamento animal, a gente já tem muita evidência de que tem diferenças tradicionais ali em grupos de animais. Então... porque cultura, eu não sei se eu estou errado, qualquer coisa você me corrija, mas cultura e tradição é uma coisa que é passada, né, de um para o outro. Sim. E em primatas tem esse caso, né, de que o pai ensina o filho a usar tal vareta, será que não, eles têm a cultura e tradição, ela depende de um mecanismo, pelo menos parcialmente, de aprendizagem social. Então você tem que aprender com o outro ali, alguma coisa tem que ser passada de um indivíduo para o outro, através de comportamentos de aprendizagem social. Às vezes não é ensino, porque ensino você teria que ativamente ensinar o outro que não sabe a fazer alguma coisa, mas você tem outros tipos de aprendizagem social que não necessita de ativamente o outro te ensinar. Eu posso olhar alguém fazendo alguma coisa e aprender só observando. Ou pegar o resto, que é o caso muito comum em primatas não humanos, que é você mexer e manipular e aprender sozinho com o resto do uso de ferramenta do outro. Então, no caso de quebra de coco, né? Você tem, geralmente, quando tem a quebra de coco, você tem lá um local onde foi quebrado o coco, geralmente uma bigorna, uma pedra meio plana, o resto dos cocos e uma pedra. Então, você já tem aquele setting ali, que facilita você a aprender a usar aquelas ferramentas. Isso é um tipo de aprendizagem social, né? Que a partir do comportamento do outro, você facilitou a sua aprendizagem.
Então, esse é muito comum, mesmo a gente acha que a gente aprende muito por imitação ou por ensino, mas a gente aprende muito por só observando o que os outros fizeram, sem um ensino ativo. Então é isso aí, primatas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É muito esclarecedor o que o Thiago trouxe pra gente aqui hoje sobre o uso de ferramentas em primatas não humanos. Então é isso aí, primatas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as novas notificações de vídeo. E eu agradeço a todos vocês que estão aí assistindo a gente. Muito obrigado, primatas, e até já!